3 pontos que são abordados e que servem de questionamento ou de base para falar sobre jejum no Novo Testamento. Qual o contexto? Vamos entender isso nesse vídeo. Fica comigo que eu vou te responder mostrando cada um desses 3 pontos e aonde eles se encaixam em termos de contexto. Então vamos lá, vamos entender quais são esses 3 pontos. O primeiro deles, que muita gente acessa, mas Jesus jejuou por 40 dias. Mas peraí, quem é que disse que porque Jesus jejuou 40 dias, você tem que jejuar? Onde que está escrito isso? Né? O jejum de Jesus... É um trava-língua esse negócio, né? O jejum de Jesus. É uma coisa muito específica que tem um espelhamento no Antigo Testamento. Veja só, há um correlacionamento entre o ministério de Jesus e o êxodo de Israel. Há um correlacionamento entre Jesus e Moisés. Então, você vê o povo de Israel saindo do Egito e passando 40 anos vagando no deserto. E Jesus agora jejua 40 dias. Não é um jejum normal, não é um jejum comum. Se você tentar jejuar 40 dias, meu amigo, você vai ter um troço, você vai parar no CTI. Não é para qualquer um. É um jejum sobrenatural que Jesus fez. E fez para quê? Para que se cumprisse aquilo tudo que fora dito pelos profetas. Para cumprir a lei. Jesus não fez aquilo ali para mostrar o quão bacana e forte ele era ou para deixar um exemplo para você e eu jejuarmos. Porque se a questão é, vamos jejuar porque Jesus jejuou, então vamos ser crucificados porque Jesus foi crucificado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele foi à cruz para que a gente não precisasse ir. E veja bem, até o lugar onde Jesus foi dirigido depois desse jejum, ele foi para o deserto. O povo de Israel passou por essa fase desses 40 anos, representados por esses 40 dias de Jesus. É como se eu e você em Cristo estivéssemos indo para esse deserto, para quê? Da mesma forma que nós fomos com ele para a cruz, agora não precisamos mais ir para a cruz. Da mesma forma, não precisamos mais cumprir o jejum que Jesus cumpriu por nós. Essa é a primeira coisa. A segunda passagem bíblica que fala sobre essa questão ainda é Jesus, que é chamado para expulsar o demônio de um jovem, de um garoto, de um rapaz. E o pai, quando vem pedir essa ajuda, esse socorro a Jesus, ele diz, olha, eu já apelei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E o meu filho está numa situação terrível. Tem vezes que o demônio joga ele na água, às vezes joga no fogo, e o negócio está complicado. Os seus discípulos não conseguiram fazer nada. E Jesus dá até uma bronca nos discípulos e fala, geração difícil, até quando eu vou suportar vocês? Vamos lá. Ele vai com o pai, chega lá, ele expulsa o demônio do garoto. E expulsa rápido, fácil. Aí os discípulos depois chegam para Jesus em particular e perguntam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus responde o seguinte, vocês não conseguiram por causa da pequenez da sua fé. Porque eu afirmo para vocês que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, ergue-te daqui e mova-te para lá, e o monte vai obedecer vocês. Aí, no versículo 26, Jesus diz assim, mas esta casta só sai mediante jejum e oração. Ah, tá vendo, pastor? Tem certas situações que só com jejum e oração. Aí eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia de papel, ou talvez até na eletrônica, não sei se na eletrônica dá do mesmo jeito, mas na Bíblia de papel, em todas elas está. Esse versículo que fala sobre a casta que só sai mediante jejum e oração, está entre colchetes. Em algumas Bíblias, entre parênteses. Aí você vê os parênteses, vê os colchetes, nem nunca perguntou. Mas por quê? Está entre colchetes. Aí eu vou te explicar por quê. Está entre colchetes porque esse versículo, essa citação, não aparece nos manuscritos mais antigos. Ela foi colocada posteriormente, tipo assim, uns 300 anos depois de Cristo, é que ela começa a aparecer nos manuscritos. Ela foi colocada por um escriba depois, posteriormente. Não foi isso que Mateus escreveu a respeito do que Jesus disse. O que Jesus disse fica tão claro quando você lê, que Jesus diz, o demônio não saiu por causa da pequenez da vossa fé. Ainda que ele colocasse o jejum como parte integrante da história toda, a causa principal foi a pequenez da vossa fé. A pequenez da sua fé. Ou seja, ainda que os discípulos tivessem jejuado, sem fé, não ia expulsar demônio nenhum. A dúvida deles ia ficar maior ainda. Jesus, nós oramos, jejuamos, fomos lá, expulsamos e não deu certo. E aí, por quê?
por causa da pequenez da vossa fé. Então aquela passagem ali, ela foi colocada posteriormente, ela não está nos originais mais antigos. Foi colocada posteriormente. Usar isso como argumento é uma falha terrível, porque está falando de alguma coisa que originalmente não estava na Bíblia. Pelo sim, pelo não, os tradutores deixaram ali para, vamos dar uma colher de chá e vamos deixar. A terceira passagem é quando Paulo justifica que ele passou muitas vezes por jejuns. Ele esteve muitas vezes em jejuns. Mas qual foi o contexto em que Paulo esteve em jejuns? Paulo foi acusado pelos judeus, pelos fariseus, pelos mestres da lei judaica. Ele foi acusado de estar conduzindo os judeus para longe das práticas e tradições judaicas. Ele, inclusive, foi chamado por eles, em muitas oportunidades, para dizer: ô Paulo, você está ensinando o povo a apostatar de Moisés, a se afastar de Moisés. Que história é essa? E Paulo diz: não. Eu, inclusive, levei comigo, quando eu fui conversar com o pessoal em Jerusalém, Pedro, Tiago, João, eu levei Tito junto comigo, que é um gentio, não é judeu, grego, levei ele comigo e propus a eles: olha, vocês estão falando aí que os cristãos têm que ser circuncidados, outros estão dizendo que não, eu digo que não, mas vocês estão dizendo que sim. Olha, se vocês chegarem à conclusão que tem que circuncidar os gentios que se convertem a Cristo, está aqui Tito, como prova de boa vontade, ele vai ser o primeiro. Sem problema. E eles chegaram à conclusão que não precisava, então Tito escapou dessa aí, ficou de boa, mas não estou ensinando nada disso para ninguém. Inclusive, quando me fizeram esse tipo de acusação já anteriormente, levaram ao templo e eu perguntei: o que vocês querem? Que eu passe para o ritual de purificação? Paulo passou, depois de convertido, ele passou por ritual de purificação no templo, que envolve uma semana de banhos rituais, orações e etc e tal. Ele passou por aquilo. Ele passou em várias oportunidades, quando diziam: não, você está falando contra o judaísmo. Ele disse: não estou advogando nada disso aí, não. Então vamos lá, eu vou cumprir os rituais para vocês verem. Raspou a cabeça, fez voto nazireu, um monte de coisa para provar aos judeus que ele tinha boa vontade para com o seu povo. Por isso, ele mais tarde diz: olha, eu fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns para Jesus. Então eu me fiz de judeu para com os judeus, eu me fiz de grego para com os gregos, de romano para com os romanos, eu fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns para Jesus. Se você depois for ler as epístolas, todas as epístolas, mas em especial as paulinas, Paulo deixa dica, ordem, sugestão para orar, congregar, cantar louvores a Deus, uma série de coisas. Orai sem cessar, cantem com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, tem de tudo, só não tem nenhuma ordenança ou sugestão para jejuar. Então, o jejum na Nova Aliança, ele não está colocado como uma ordenança, como uma obrigação, como um dia específico. Na tradição judaica é outra história. Deus não ordenou, mas eles têm toda uma tradição ligada com Jesus, tradição de lamentação. Não entendo agora como que, uma vez que no Novo Testamento não existe uma ordenança, não existe uma sugestão dizendo que nós devemos jejuar, e se jejuarmos, nossa oração será mais ouvida, ou que nos aproximaremos mais de Deus. Não sei de onde tiraram essa questão de fazer do jejum uma coisa quase que obrigatória. Eu digo para você o seguinte: você quer jejuar? Fique livre e à vontade, mas não passe para ninguém a ideia de que sem jejum é impossível agradar a Deus. Isso aí é tradição de homens. E lembre-se que o jejum é sempre citado na Bíblia, em especial onde ele é abundantemente citado, que é no Antigo Testamento, é sempre uma iniciativa do homem, nunca uma ordenança divina e sempre em função de lamentação. Agora eu queria que você colocasse aqui no comentário o que você está fazendo. Você jejua? Está fazendo jejum? Você acha que esse vídeo aqui teve alguma influência no seu pensamento, te levou para pelo menos parar para refletir? Coloca aqui nos comentários: olha, eu estou jejuando ou jejuo, não concordo com você. Não tem problema nenhum, a gente aqui não vai ficar com ódio, com raiva de ninguém porque botou alguma coisa. Pelo contrário, a gente quer ouvir o que você tem para falar a respeito do tema, e se isso aqui te levou a uma reflexão. Não estou dizendo que tenha mudado a sua opinião, mas que te levou para uma reflexão. Vai ser muito importante para a gente. E se esse conteúdo e outros conteúdos têm sido relevantes para você,
Se inscreva no canal, eu estou sempre produzindo, eu com a minha equipe, a gente está produzindo esses conteúdos para abençoar a tua vida, para trazer esclarecimento, varrer para um lado misticismo, varrer para o outro tradição denominacional e ficarmos com aquilo que a palavra de Deus diz, ok? Então eu te encontro no próximo vídeo, vai ser bom demais, tem sido bom demais e vai ser cada vez melhor. A gente se vê, um abraço!